Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 24 horas não são suficientes para o dia do nosso convidado. Ele está em todos os lugares e a todo tempo, mas também tem mais de 35 anos de jornalismo esportivo, escreve como poucos, sabe muito de futebol e se expressa como ninguém. O De Carrinho tem a honra de receber nesta semana Mauro Betting. Boa tarde, Mauro. Seja muito bem-vindo e saiba, o povo gaúcho tem muito carinho por ti. Ô, Cassi, que introdução, não preciso falar mais nada, só agradecer a você, ao povo gaúcho e sobretudo de Taquara. Afinal, foi aí de Taquara que em 18 de setembro, ou 19, acho que é 18 de setembro de 1916, o Palestra Itália tinha apenas 2 aninhos, quando a maior unanimidade entre dois polos tão distintos como corintianos e palmeirenses, montecos e capuletos, nasceu o velho mestre Oswaldo Brandão, de grande história, claro, como treinador do Palmeiras, do Corinthians também, quem tirou o Corinthians da fila lá em 77, depois de 22 anos sem ser campeão, justamente com a conquista do Paulista do 4º centenário de 54 pelo Corinthians, e quem deixaria o Corinthians mais 3 anos na fila quando dirigia a segunda academia do Palmeiras em 74, no 22 de dezembro de 74. Tanto é que em 2009, quando foi instituído um troféu da paz, que eu até ajudei fazendo uns textos lá no Diário Lance, eu dizia exatamente daquele troféu, a grande criação à época do presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso, e então presidente do Corinthians, André Sanches, que não podia ter outro nome sem ser do grande moço de Taquara, o velho mestre Oswaldo Brandão. Então é muito prazeroso estar falando com vocês de Taquara, de todo o Rio Grande do Sul e, claro, do mundo, no papo aqui que a internet e a rede social nos aproxima. E, de fato, muito feliz de estar aqui com vocês e batendo bola para falar dessa enorme paixão que é o futebol, ainda mais com um estado que tem a maior rivalidade do país. Tem todo o charme do Fla-Flu, como dizia Nelson Rodrigues, que começou 40 minutos antes do nada. Tem exatamente essa grande rivalidade que o Oswaldo Brandão bem conhecia, ninguém conheceu melhor, que é do derby paulistano. Tem outros grandes clássicos pelo Brasil, em São Paulo, no Rio e Minas também, claro, com 3 grandes potências, mas justamente por conta da dupla no Sul, é a maior intensidade a dupla Grenal. Para mim, é o clássico de maior rivalidade do Brasil, um dos maiores do mundo mesmo, até porque em São Paulo se dividia em 4 forças, Rio 4 forças, já foram 5 com a América Carioca, São Paulo já foi 5 com a Portuguesa também, que agora acabou de completar 105 anos, e Minas são 3, né? Tanto é que o clássico das multidões Atlético e América. Mas enfim, falei muito como sempre, mas é um privilégio estar falando contigo, Cassi. O Mauro é uma enciclopédia do futebol. A grande maioria conhece ele, mas se porventura alguém está ouvindo pela primeira vez, saibam disso. A cada resposta vem um arsenal de informações relevantes e a gente vai falar aí sobre todo esse conhecimento que ele tem. E ele citou aí o Oswaldo Brandão, verdade, grande ídolo aí, taquarense, não é? Alguém aí que talvez os mais novos nem conheçam, mas ele é um orgulho para a cidade, pois levou o nome de Taquara Brasil afora. E por falar em orgulho, Mauro, você é filho de um dos monstros históricos do jornalismo, Joelmir Betting. Ele foi a sua grande influência para ingressar no jornalismo. E como o esporte entrou na sua vida? Você chega a fazer o curso de técnico de futebol e árbitro, não é? Conta sobre isso. Então, Cassi, não tenha dúvida que meu pai, Joelmir Betting, brilhante jornalista, que é muito melhor jornalista do que eu, foi muito melhor palmeirense do que eu, foi muito melhor pai do que eu. Espero tentar ser um avô tão legal como ele, mas não sei se vou ser um avô tão bacana quanto o Joelmir Betting, marido de Lucila Betting, que é quem de fato entendia, ainda entende de economia, do alto, da baixinha, dos seus 83 anos de vida, dona Lucila. Eu tive o privilégio de ser filho deles, de neto de Ângelo Zione, pai da minha mãe, que era o diretor da rádio 9 de julho, onde eles se conheceram lá em 1960 e se casaram em 63. Então eu costumo dizer, brincando, falando sério, que meu pai deu golpe do baú, casando com a filha do diretor da rádio, que era produtora da 9 de julho aqui paulistana, que é a dona Lucila. Então, essa minha paixão, eu estou agora completando em setembro 59 anos de vida. Eu costumo dizer que, então, que quando eu completar 59 anos de vida, eu vou ter 59 anos de vida e 59 e 9, né, e 9 meses, 59 anos e 9 meses, porque
Sou palmeirense de concepção. Minha família do lado de mãe inteira italiana, inteira palestrina. Do lado de pai, mais ainda palestrina e palmeirense, mesmo de origem alemã, os Betting, porque meu pai é de uma cidade aqui no interior paulista chamada Tambaú, de muita influência italiana, colonização italiana, então não tinha como os alemães de lá, como os Betting, não serem muito palestrinos. Eram palestrinos mesmo. Meu pai nasceu em 46, na época do Palestra Itália. Minha mãe nasceu em abril de 42, ou seja, quando o Palestra de São Paulo tinha um mês, e logo depois virou Palmeiras em 14 de setembro de 42. Então, eu sou de uma família de origem palestrina. Então, eu costumo dizer que eu tenho agora quase 59 anos como jornalista esportivo, quer dizer, como palmeirense. Nesses 59 anos como palmeirense, me fizeram gostar do futebol, a partir do Palmeiras, a partir dos 4, 5 anos, e me fizeram gostar também de jornalismo esportivo ou jornalismo como um todo, Cassi, porque quando eu me lembro das coisas, a partir dos 5 anos, a partir de 1972, vários foram os facilitadores. Na época, o melhor time do Brasil era a segunda academia, campeã paulista invicta, campeã brasileira, o time do Oswaldo Brandão, aquela célebre rima que era a seleção do Dudu Ademir da Guia, de Leão a Ney na ponta esquerda, era o melhor time do país, seria bicampeão nacional em 73, a única final que eu pude ver com meu pai no estádio lá no Morumbi, e seria a base da seleção do Brasil na campanha quarta colocada na Copa da Alemanha Ocidental de 74. Tinham 6 dos 22 jogadores e podiam ser mais da equipe do Zagallo, era daquela segunda academia do Palmeiras. Então era muito fácil ser palmeirense quando eu cresci, e mais fácil ainda eu me afeiçoar com o jornalismo, porque quando eu ligava o rádio na Jovem Pan, onde eu trabalho há 10 anos, depois de anos maravilhosos que eu tive na Rádio Bandeirantes, eu ligava no rádio e meu pai estava lá falando na Jovem Pan. Eu ligava a TV na TV Record, meu pai era comentarista da TV Record. E eu comecei a aprender a ler jornal, lendo à época a Folha de São Paulo, e hoje, orgulhosamente, eu estou no Estadão, onde o meu pai trabalhou no Estadão de 1991 até 2003. Quando eu lia lá no jornal, estava lá o nome do meu pai, escrito na coluna Notas Econômicas, coluna diária de Economia na Folha de São Paulo. Então eu lia jornal, estava o meu pai. Ouvia o rádio na Jovem Pan, estava o meu pai. Ligava a TV, na Record, estava o meu pai. E numa época que não tinha videocassete, o videocassete é só de 79, lá em casa só teve em 82 para a Copa da Espanha. Então, assim, era algo mágico, né? Saía o Batman, entrava o meu pai na TV Record. Eu ligava o rádio, repito, meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho, era muito mágico, muito mítico, muito místico. Ouvi um rádio e tá lá meu pai falando, embora coisas que eu não soubesse até hoje de economia. Então era muito fascinante. E convenhamos, meu avô trabalhava com comunicação. Minha mãe foi uma ótima produtora do meu pai na Band e na Globo, quando ele foi trabalhar na Globo de 85 até 2003. A mãe dos meus filhos eu conheci na Band. Meu filho caçula, coleguinha já formado no jornalismo da Band, já está comigo agora também como comentarista esportivo na X Sports, esse novo canal de TV aberta. Então assim, da minha família, quem é jornalista casa com jornalista, quem não é jornalista casa com jornalista, descasa para casar com outro jornalista, então tem muito jornalista na família. Então não tinha como eu não ser jornalista, e enquanto jornalista não tinha como não prezar, louvar e admirar não só o jornalista Jomir Betting, mas sobretudo para quem tive o privilégio de o conhecer e não só como filho, a pessoa maravilhosa que é Jomir Betting, não por acaso, casado com outra pessoa maravilhosa e grande aluna, estudiosa, aluna esforçada, aluna como era o meu pai e como eu tento ser, talvez por isso que eu faça tantas coisas, tantos empregos, porque são duas pessoas muito, além de inteligentes, Dona Lucília e seu Jomir, muito esforçadas. É nisso que eu me inspiro, tentar ser esforçado. Talvez por isso que eu trabalho hoje em 7 ou 8 lugares diferentes, mas outras atividades, como celebrar casamento, ser guia do Tour do Allianz Parque, agora do novo Pacaembu, da Mercado Livre Arena Pacaembu, enfim, de várias atividades que eu faço. Não tenha dúvida, Mauro, a comunicação está no sangue da família. Vocês são vocacionados a isso e exercem com toda a dedicação. E a história mostra. A história está aí para provar. E, Mauro, você comentou aí sobre os muitos empregos que tem e você trabalhou em praticamente todas as grandes emissoras esportivas do país. O que essa pluralidade te trouxe como profissional? E quais as diferenças entre as dinâmicas de escrita, de rádio e de TV? Interessante, né, Cassi? Desses meus 38 anos como jornalista, 35 no esporte, desde a minha primeira coluna assinada, apenas com 23 anos na Folha da Tarde, de que depois viraria aqui em São Paulo, o jornal Agora São Paulo, lamentavelmente com as atividades encerradas em 2021, quando já não estava mais, eu tinha saído de lá
do Agora São Paulo para ir para o Lance em 2006. É mais fácil dizer onde eu não trabalhei. Então, não trabalhei, não me chamaram na Globo. Não trabalhei na antiga TV Manchete, mas só não trabalhei em 96 porque à época o Sport TV não me liberou para fazer o campeonato japonês. Não houve acerto quando me chamaram para uma sondagem na Rede TV. Acabei ficando na Band lá em 2005. E em todas as outras abertas eu trabalhei. Nas Seychelles eu só não trabalhei na ESPN, embora tenha recebido grandes propostas em 99 e sobretudo em 2015. E na Cazé, embora eu tenha feito muita coisa, inclusive na loja, que eu tenho uma loja de camisas retrô aqui no Itaim, o maior e-commerce do Brasil, que é a Retrogol Arena, a loja Retrogol Arena e o e-commerce é o retrogol.com. A Cazé, quando começou, ainda estava sem estúdio em São Paulo, na Copa do Mundo de Clubes lá há 2 anos, os estúdios foram na minha loja, na Retrogol. Então, tenho vários e queridos amigos na Cazé, não trabalhei, mas é mais fácil dizer onde eu não trabalhei. Trabalhei na extinta PSN também. Enfim, tive a felicidade de trabalhar em vários portais, revistas esportivas, e na Placar, que é onde eu aprendi a ler junto com o Caderno de Esportes Jornal da Tarde. E agora estou no Estadão, SBT, TNT, Jovem Pan, nos canais novos como X Sports e N Sports, sou um dos fundadores lá do nosso palestra em 2017. Repito que já celebro o casamento, estou escrevendo 12 livros, já publiquei 25, editei alguns, fazendo vários prefácios, curso de jornalismo no futebol interativo, um novo curso que eu estou bolando também, de mentoria dessa galera muito legal do futebol interativo. Que mais? Faço podcast semanal com Milton Neves Sem Mimimi, graças a Deus muita coisa. E essa pluralidade de fazer coisas eu aprendi com meu pai, que foi um dos primeiros multimídias sem ter o nome de multimídia. Eu sou um multi sem modos, né? Eu gosto de me desafiar, até porque eu me cobro bastante, até hoje eu me cobro. Meu pai já partiu faz 12 anos. Você só tá onde tá porque o João Mibete que fez uma pressão. Cara, a não ser que ele esteja assombrando os 7 patrões, eu acho que não, né? E eu sempre deplorei o nepotismo, né? Porque agora o Gabriel Betting está comigo no X Sports, que foi algo nepotista, porque inclusive a proposta veio da direção do canal. Eu não tive absolutamente nada a ver com isso, além de ser pai do Gabriel, um cara brilhante, um jornalista brilhante. Puxou muito mais o avô e a mãe, que é jornalista, apresentadora do Globo Rural, e tem todo o amor e a paixão que tem a madrasta dele, a minha segunda mulher, meu amor, a Silvana, para fazer o que o Gabriel Betting faz muito bem, como o meu filho mais velho, o Luca Betting, também faz em fotografia, em produção de eventos e em cinema também, que o Luca Betting estudou e trabalha também na produção de cinema. Enfim, eu, graças a Deus, posso fazer muita coisa e posso dizer que as diferenças entre os lugares de trabalho é que você acaba tendo várias dinâmicas em texto, em rádio, TV, inclusive para ajudar a escrever os 25 livros que eu fiz, a produzir os 3 documentários e séries de documentário que estou produzindo agora de esporte. E os meus livros não são só de futebol, tem de jornalismo, tem de música do Iri do Nazi, do grande Luiz Thunderbird também, outros projetos que envolvem música e futebol que em breve vocês saberão, e documentários, que eu repito, eu já dirigi 3 do Palmeiras oficiais, o documentário para a National Graphic dos 100 anos da Seleção Brasileira, que eu também sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé, então eu faço muita coisa que me ajuda mesmo, até porque o mundo é muito diverso, muito distinto, tem muitas coisas a fazer e eu tenho o prazer de as fazer. O pessoal pergunta, cara, você dorme? Durante os jogos, que são chatos no Brasil, ou mesmo lá fora, mas brincando. Eu consigo, por conta de uma maluquice minha, de um TDAH, de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mais hiperatividade do que desatenção, eu consigo fazer muita coisa. Falo muito rápido, graças a Deus escrevo muito rápido, e não necessariamente falo bem ou escrevo bem. Mas estou acostumado a fazer, participar de muitos podcasts, aulas, palestras, enfim, até palestras para como administrar caoticamente um tempo de um cara absolutamente caótico e maluco como eu. Mas como eu sou maluco e apaixonado por futebol, tudo isso não é trabalho. Desgasta, mas não cansa tanto, porque é sempre feito com muito prazer. E ao poder fazer em várias coisas, ter essa pluralidade, acho que me faz esse cara ser, esse não benquisto, com portas bastante abertas. E aí o que eu falo sempre, alguns ídolos que eu não vou citar o nome, eu preferia não ter conhecido. A esmagadora maioria, sim. E eu falo ídolos de microfone, de narração, apresentação, comentário, reportagem, edição, chefia, pauta. E do futebol também. E de outras áreas também, como eu digo, sobretudo música, que eu sou apaixonado. Eu gosto mais de música do que de futebol. E das duas coisas eu não sei jogar. Eu sou um bicanhoto para jogar, embora não tenha sido um mau goleiro, e não sei tocar nem campainha. Mas tudo bem. Eu acho que essa pluralidade que me faz ser aceito. Eu posso fazer uma linha de passe da ESPN, que me convidou algumas vezes, posso fazer um programa que era mais escrachado, como eu faço o podcast com o Milton Neves, e posso escrever coisas mais sérias, posso fazer coisas mais engraçadas, porque a vida é assim, o futebol é, e o entretenimento é, e o jornalismo também tem que ser, ou tentar ser. Não é só ser piada.
Eu costumo, apesar de palmeirense e jornalista, ser um cara extremamente bem-humorado, o que não significa dizer que eu seja engraçado. Mas a vida, os paixões, a minha família, os meus amores, meus 5 filhos, meus 2 do primeiro casamento e os 3 que eu ganhei de presente do amor da minha vida, que é a dona Silvana, do segundo casamento, me fazem ser um cara muito feliz. E eu acho que eu consigo transbordar essa felicidade no que eu faço, na paixão pelo que eu faço e pela felicidade de trabalhar onde eu trabalho. Eu vou com muito prazer, na esmagadora maioria das vezes, desde que eu trabalho com jornalismo em 87, e desde que eu trabalho com jornalismo esportivo a partir da Copa de 90, quando eu escrevia para a Folha da Tarde, o que me levaria um ano depois para trabalhar como comentarista da Rádio Gazeta e também da TV Gazeta, no célebre Mesa Redonda aqui de São Paulo, me fizeram abrir essas portas e ter essas portas abertas em vários canais, porque eu sou uma pessoa facinho. Isso eu aprendi com meu pai, o Jomir, e com minha mãe, Dona Lucila. A tratar as pessoas, não tratar muito bem, mas tratar com o respeito devido. Muitas vezes o que a gente desrespeita no mundo sem empatia, num mundo onde é fácil amar, mas é difícil respeitar o outro lado, ver vários lados da questão, como eu costumo dizer. Eu sou um cara que sube em cima do muro, embora os meus lados sejam muito explícitos, para em cima do muro ver os vários lados da questão. Não só no futebol, se é pênalti, se não é pênalti, se o time é bom, se não é ruim, se a pizza é boa ou não. E a pizza boa é sempre a que não é a pizza portuguesa. E tudo que é de comida que não tem coentro. Mas falando um pouquinho mais sério, em cima do muro você vê os vários lados da questão. Por isso que eu me chamo Muro Betting. E busco naquilo que é importante, não só no jornalismo esportivo, mas na vida, que é buscar sempre a melhor versão possível dos fatos. Isso eu acho que eu consigo, e muito pela pluralidade que me faz poder fazer em vários trabalhos, em várias emissoras diferentes e de vários jeitos possíveis. Sem dúvida consegue, é isso mesmo, Mauro. Eu também sou dessa linha. Tudo tem vários lados. Nada é exato em termos de opinião, nada é fixo, é uma coisa só. Não, a gente coloca um tema e pondera. Tal caminho leva para isso, outro caminho leva para aquilo. E Mauro, outra característica bem marcante sua é a grande memória. E eu lembro que há mais de 20 anos atrás o notebook já te acompanhava nos programas. Como foi esse processo? Tu sente que esteve um passo à frente lá atrás, dando a largada para o que se faz atualmente? Olha, Cassi, de fato eu até exagerava, extrapolava e era ainda mais chato do que eu normalmente sou com o uso do meu notebook, do meu laptop, desde a TV Bandeirantes, que eu comecei em 97 na Band, no esporte. Eu havia começado 10 anos antes como produtor, estagiário do jornalismo e depois do programa Crítica Autocrítica. Mas quando eu fui para a Band, saindo do Sport TV em fevereiro de 97, eu só fui ter o laptop para a Copa de 98 na França, eu comecei a usar, mas sobretudo a partir de 99, nas transmissões da Band de Tráfico, depois quando eu fui para a PSN em 2000, antes de ir para a TV Record em 2002, eu comecei a entrar nos programas com o laptop para mostrar, e às vezes eu nem usava, era meio como uma coisa cenográfica, mas para mostrar que eu estava atento. Junto com o querido Akash Felliger, que é o meu companheiro repórter do Sport TV, a gente foi um dos precursores a usar estatística no jogo. Às vezes de maneira enfadonha, chata, mas para mostrar que eu pelo menos estudava ou tentava entender algo além do futebol. Porque o futebol não é só número. Contra fatos, existem argumentos numa análise esportiva, mas você pode dizer alguma coisa informando. Eu acho que é fundamental essa capacidade de informar e de mostrar e tentar dissecar os números, né? Como diria o ex-ministro Roberto Campos, as estatísticas são como os biquínis, mostram tudo, mas não é essencial. E às vezes a gente não precisa torturar esses números para mostrar um jogo, mas é fundamental estar embasado. Então eu trabalhei muito com isso, era até muito chato no meu começo no Sport TV em 95, quando eu fui para a Band em 97, quando eu fui para a Record em 2002, antes de voltar para o Grupo Bandeirantes, primeiro na Rádio Bandeirantes em 2003, depois no Band Esportes em 2004, na TV Bandeirantes transmitindo futebol internacional, futebol nacional a partir de 2004, eu sempre tentei dar esse outro lado. Eu acho que realmente nesse aspecto eu fui um precursor, né? E fui até largando um pouquinho para trabalhar um pouco também com algo que você falou e é verdade. Isso é uma característica inata, que é a memória. Mas eu confesso que no baixo dos meus quase 59 aninhos de idade, esses 38 de jornalismo esportivo, 35 de jornalismo esportivo e 38 de jornalismo, eu sempre trabalhei, preservei e ainda tenho que estudar e treinar muito a memória. Até porque é um país sem memória. Lamentavelmente a gente tem essa frase deplorável no Brasil de que quem vive no passado é quem é museu. É uma bobagem, até embora eu trabalhe, repito, como curador do Museu da Seleção, um dos curadores do Museu Pelé e várias outras exposições que eu faço. A minha própria loja, retrogol.com, é uma loja de memória esportiva.
Eu gosto sempre de resgatar essa história, porque vive de passado é quem tem história. No futebol, a gente torce por um time, normalmente porque o nosso pai torcia, nossa mãe, o avô, uma namorada, um vizinho, um tio, um padrinho, e é fundamental que a gente resgate essa memória e conte, ainda mais num país tão rico de memória e de história como é o Brasil, e que despreze tanto. Eu, dentro do possível, tento preservar essa memória, e ter essa facilidade realmente muito grande de ter uma memória muito acima da média. Mas é uma memória que eu estudo, preservo e exercito. Por exemplo, estou tomando banho, eu estou pensando em relação das músicas do álbum branco dos Beatles. Eu estou tomando banho, eu penso e escalo times históricos, como o Grêmio de 81, o Inter de 76, a relação dos campeões e vices da Champions desde a primeira em 56, os campeões estaduais desde o primeiro Paulistão de 1902, os vice-brasileiros desde 71, ou desde a Taça Brasil de 59, o Robertão de 67, enfim. Eu vou usando isso para ajudar, porque isso facilita mesmo no trabalho e, sobretudo, você adquire o respeito dos jogadores, atletas, treinadores e, o que é mais importante, dos torcedores. Você conhece a história do clube, você preserva, resgata e tenta memorizar, é literalmente de cor, de coração. Eu acho que faz bem para o nosso exercício, faz bem para a nossa informação. E eu me identifico muito com isso, porque, claro que eu não tenho a sua memória, Mauro Betti, mas da época que eu vivi, que eu acompanho futebol, eu tenho 34 anos, então eu acompanho futebol aí desde 5, 6 anos, com atenção. Então já são aí praticamente 30 anos de acompanhamento. E eu busco exercitar a memória, lembrar os campeões, os vices, os jogos marcantes. Eu associo muito fatos da vida ao jogo que estava tendo naquele dia, ao que estava acontecendo no esporte. E também busco saber o que aconteceu antes de eu nascer. Então, relação de campeões brasileiros, relações de finais de Copa do Mundo, eu busco também ter essa memória e por isso que eu me identifico tanto com muitas opiniões suas, Mauro. Bom, Mauro, e você é muito intenso e extremamente dedicado no que faz. De todas as experiências profissionais que tu teve, qual a cobertura mais marcante? E teve algum trabalho que tu topou e se arrependeu? Mais uma ótima questão, Cassi. Inesquecível é o meu primeiro documentário, O Dia da Paixão Palmeirense. Perdão. Até porque ele foi lançado como o primeiro evento para 3.000 pessoas do Allianz Parque em 2014, meses antes de eu ser o mestre de cerimônias da inauguração da nova Arena Palestrina, no Dia da Bandeira Brasileira, 19 de novembro de 14. Então, o inesquecível foi ter dirigido esse primeiro dos meus 4 documentários com o querido parceiro, fratelo Jaime Queiroz, com a produtora Canal Azul, com quem eu trabalho ainda hoje. Mas foi de fato inesquecível. Inesquecível porque retrata exatamente a história do jogo mais inesquecível como torcedor do Palmeiras, que sou há 58 anos, e jornalista esportivo que sou há 35 anos, quando o Palmeiras sai da fila em cima do maior rival, os 4-0 na polêmica final do Paulista de 93. Mas fora isso, tem coisas muito legais. Eu sei comentarista de videogame, começou desde 2010 do PES, agora em futebol, ao lado do meu colega também de X-Sports, que é o Milton Leite, e antes com o bárbaro, inesquecível Silvio Luiz, também é muito legal. Mas o evento que mais me cativa, além de ter sido mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque, ter feito 6 banquetes, apresentado 6 banquetes de aniversário do Palmeiras, ter feito 7 preleções para o clube também, o que é um negócio inacreditável, é ter apresentado um evento para mais de 50, dos 94 atletas campeões mundiais pela seleção brasileira, os pentacampeões. E ter decorado e ter declamado algo que eu sei ainda hoje de cabeça, isso foi em 2009, no Museu do Futebol do Pacaembu, ter podido falar para todos aqueles atletas de cor, de coração mesmo, de cor e salteado, os 22 campeões de 58, 62, 70 e 94 e os 23 do Penta em 2002. Isso foi inesquecível até pelo carinho e o respeito dos atletas. Acho que foi a experiência mais marcante. E as negativas, não é que eu esqueço, eu procuro aprender com elas, mas não boto para frente não. Mas eu acho que eu também nisso dei muita sorte. No mais das vezes, as escolhas minhas foram muito felizes. Incrível, incrível. Estamos aqui com o Mauro Betting, comentarista esportivo. Atualmente o Mauro está no SBT, na TNT Sports, no X Sports, novo canal, no N Sports, no Estadão e também na Jovem Pan. Mauro Betting.
E Mauro, somos de um estado, o Rio Grande do Sul, que historicamente foi conservador com revelarem o clube do coração. Atualmente, muitos comunicadores vêm revelando seus times, mas trabalhando como influenciadores. Você, sempre a gente soube que era palmeirense, mas isso nunca interferiu na sua imparcialidade. Como é lidar com isso? Você sabe que é uma coisa que para mim é inerente, porque antes de eu trabalhar com futebol, com 23 anos lá na Folha da Tarde, todo mundo me conhecia como palmeirense. E isso em 1990, meu pai já havia 5 anos, estava na Globo, era comentarista do Jornal Nacional, jornalista famoso e um palmeirense famoso. Já em 90, antes mesmo da frase se popularizar a partir de 2008, graças ao então vice-presidente Paulo Nobre, que colocou a frase do meu pai de explicar a emoção de ser palmeirense a quem é e ser impossível a quem não é, aquela frase que estava no antigo vestiário do Palestra Itália, está na academia de futebol, está em 2 lugares do Allianz Parque, estava na contracapa do livro oficial do Centenário, o Nepotismo é o livro que eu assinei, mas é uma frase que todo mundo sabe. Todo mundo meio que sabia que meu pai era palmeirense. E quem me conhecia sabia que eu também era palmeirense. Então eu sempre assumi, até porque a minha coluna na época era para durar só a Copa de 90. Eu continuar como repórter de política e economia da Folha da Tarde e também escrevendo sobre música. Só que acabou a Copa, o Chico Lango, que era o titular da coluna Bola Solta, o colunista da Folha da Tarde, foi para a Gazeta Esportiva e sobrou espaço. A editoria-chefe do jornal perguntou se eu gostaria de continuar como repórter de política e economia, escrevendo de música e diariamente sobre o futebol. Eu falei, claro. Aí foi uma beleza, porque em um ano daí eu fui para a Rádio Gazeta, para a TV Gazeta e segui carreira. Na época eu também dava aula de jornalismo na FIAM. E nessa coluna o Brasil foi eliminado precocemente pela Argentina nas oitavas da Copa de 90 na Itália. Uns 2, 3 dias depois eu escrevi que puxa vida, como palmeirense, não comemorava um título desde 18 de agosto de 76 e só comemoraria de novo em 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, o dia do meu primeiro documentário, né? Seria o tema do meu primeiro documentário. Então, dizer que para o palmeirense, naquele momento, em 90, o Brasil eliminado na Copa da Itália, a fila era maior do que a fila do corintiano, que embora fosse maior, né, e acabaria sendo mesmo maior, de 54 a 77, o torcedor alvinegro, nesse período, ainda gritou campeão mundial pelo Brasil em 58, bi em 62, e tri em 70 no México. O tempo que o corintiano ficou mais vezes sem gritar campeão, ainda que pela seleção brasileira, e é sempre uma maravilha ser campeão do mundo, foi entre 62 e 70, foram 8 anos. E o Palmeiras estava chegando a 14 naquele 90. Então, coloquei isso, me abri como palmeirense e, desde então, sempre fui muito mais cobrado pelo palmeirense do que por qualquer outra torcida. Eu mesmo me cobro. Eu costumo me apresentar como primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betti e, por último, eu sou jornalista. Vou me aposentar um dia do jornalista esportivo, mas eu jamais vou abandonar ou aposentar o Palmeiras na minha vida. Até porque, para ser comentarista esportivo, jornalista, você precisa continuar entendendo a paixão. Ninguém sabe mais de um time do que o seu torcedor. Então, tentando, com a pretensão de entender mais o Palmeiras e o palmeirense, eu entendo o corintiano, o flamenguista, o rubro-negro, o torcedor do Shakhtar Donetsk, faz parte dessa paixão. Eu confesso que fico muito envaidecido de grandes colegas, como, por exemplo, o Rafael Serra aí do Sul, quando saiu do armário com a camisa do time dele, ele me citou. Outro querido companheiro, Rodrigo Capello, brilhante jornalista, quando assumiu o Vasco também, ele me ligou antes para conversar como é que é isso. Eu fico muito feliz dos cursos que eu dou no futebol interativo, palestras que eu dou pelo Brasil, ou mesmo outras reverências e referências de coleguinhas. Muitos me citam como um exemplo de assumir a paixão sem detrimento de outras coisas, até porque, repito, eu tenho mais textos e livros oficiais do Corinthians do que os livros do Palmeiras, fora os que eu escrevi. E dos documentários que eu também fiz. Eu fiz 2 livros oficiais do Flamengo, do Atlético Mineiro, eu tenho textos oficiais no portal do Internacional, quando do Centenário, do Galo também, quando do Centenário, mais um livro, estou produzindo um livro daquele fantástico 2024 do Botafogo, puxa, fiz prefácio do Dr. Sócrates, um dos maiores ídolos do meu rival, Sérgio Chulapa pediu para escrever a biografia dele, eu tenho o prefácio do livro dele e de outros ídolos são paulinos, então acho que eu consigo transitar bem e assumir a paixão. Porque, para mim, clubista não é um cara que, como eu, desde 1990, sempre assumiu algo que me fez ser jornalista esportivo, que é a paixão pelo Palmeiras há 58 anos. Clubista é um cara que normalmente não assume a paixão pelo time, e todo mundo sabe qual é, e distorce contra a equipe que ele não gosta. E são vários os casos, inclusive de colegas, amigos, e até ídolos meus no jornalismo esportivo que se perdem por isso. Você pode me chamar de clubista, mas insisto, alguém que sempre assumiu a paixão não é clubista. Até porque eu consigo fazer, acho que, outros trabalhos para outros clubes também.
Exatamente. E falando em escrita, Mauro, o dom dela veio da prática, da família, da pura criatividade? Como que você começou a escrever? Gosta de escrever? E outra pergunta, como é que você lida com a repercussão das suas opiniões junto à galera nas redes? Você disse que pensa rápido, escreve rápido, fala rápido, então posta muito conteúdo e a galera fica atenta, hein? Antigamente, pré-redes sociais, você conseguia ter a dimensão de quanto um comentário seu repercute? Mais uma excelente pergunta, porque a primeira, digamos, reação popular, ou do público, né, mais do público do popular que eu recebi, lá na coluna que eu comecei a assinar em junho de 1990, durante a Copa da Itália na Folha da Tarde, foi tipo, não tinha 2 meses de coluna, eu recebi uma carta, foi a primeira carta que eu recebi no jornal, sem ser para a coluna de música que eu escrevi, que me levou também a ser colaborador da revista Bis, tinha lá uma carta para a coluna 2 Toques, a cargo de em mãos de Mauro Betti e tal, e não tinha remetente. Devia ter sido mais esperto. Mas, enfim, abri a carta e tinha um papel higiênico usado. Bem dobradinho, dever dizer, mas usado. Eu achei uma manifestação bem clara, né? Do que a pessoa achava do meu trabalho, né? Achei brilhante. E agora, com as redes sociais, a coisa fica mais escancarada. Um dos próximos projetos meus é um quadro de frente com o hater, quando eu vou responder aquilo que eu já respondo, né? Tem até um perfil no Facebook que são vítimas do Mauro Betti, todo mundo que eu respondo dando porrada. Porque assim, se vem pro play, vamos brigar ou brincar. Eu não bloqueio ninguém, nem os bloqueados pela natureza. Às vezes eu acho o cúmulo que coleguinhas estavam bloqueando a torto o seu menor direito. Afinal, a gente tem que honrar o nosso diploma de jornalista, de comunicador social. A gente defeca um monte de regra, não pode alguém criticar a gente ainda que de uma maneira virulenta, às vezes até baixa e vil. Normal, segue o jogo. Eu falo um monte de coisa, um monte de bobagem, que alguém não pode falar outras bobagens para mim. Vamos debater. E normalmente eu respondo. Um dos tantos defeitos meus é que eu respondo mais ao hater do que a quem me elogia. E já aconteceu várias vezes de uma pessoa entrar rasgando, aí eu respondo, aí o cara manda mensagem no privado ou naquela resposta mesmo, naquele embate, fala, puxa, Mauro, já te elogiei tantas vezes, você não deu a menor pelota, nem mesmo uma curtida na rede social. Agora, quando eu te detro, você responde, né? Pô, já passei vários perrengues desse nível. Mas é até interessante, eu várias vezes respondo, sobretudo nas mensagens no Instagram, nas diretas, e é muito bacana, porque eu acabo ficando amigo da pessoa, né? Aconteceu uma vez, outro dia no Allianz Parque, e graças a Deus, apesar de ter muita gente que não gosta, e repito, o torcedor do Palmeiras é quem mais me detona, porque quer que eu seja um porta-berra da arquibancada, um porta-saco da diretoria ou qualquer outra coisa, e até pelo meu pai, né, aquela coisa, que eu não honro meu pai, enfim. Teve um cara que veio com 3 filhos adolescentes, tirei foto, selfie com eles e tal, gravei alguma coisa para eles do eFootball que eles jogam, aí o cara falou, olha, eu queria agradecer, o senhor realmente é muito simpático e tal, mas eu continuo achando você uma merda de jornalista e um bosta de palmeirense. E tá tudo bem. E repito, eu mesmo me corneto enquanto Mauro Betti em palmeirense, aliás, palmeirense e Mauro Betti nessa ordem, e outra ordem é Mauro Betti em jornalista. Eu primeiro sou palmeirense, depois sou Mauro Betti e por último jornalista. E até como isso, na minha incessante busca da melhor versão possível dos fatos, eu, palmeirense, corneto muito o Mauro Betti. Aliás, eu mesmo discordo de 20% do que eu escrevo e do que eu falo. E discordo de uns 50% do que eu penso. Por isso que eu entendo que quem fala o que pensa não pensa no que fala. É fundamental ter mais responsabilidade, ainda mais num mundo sem amor e, sobretudo, sem empatia. Amor é fácil, amar minha mulher, amar o Palmeiras, apesar de algumas fases é tranquilo. O duro é você entender o outro lado, é buscar a melhor versão possível do outro lado, né? Dos fatos, subir, como eu falo, em cima do muro. Aí é complicado. Mas eu confesso que nas redes sociais eu até já dei cursinho sobre isso, de como tratar as pessoas, ainda que na porrada, né? Porque se vem pro play, é para brincar e para brigar também. E, aliás, até respondendo mais corretamente sobre... Me perdi um pouco aqui para variar, falo muito, mas escrevo muito. E esse é um dom de família, meu irmão escreve muito bem, meu filho caçula escreve muito bem, o mais velho não é tanto, é um grande fotógrafo, mas escreve bem, a mãe deles escreve muito bem, minha mãe também, meu pai nem precisa dizer.
E é um dom que eu confesso que desenvolvi bastante, e hoje eu gostava de fazer mais rádio, até por aquela história da minha origem do rádio, lá da Rádio 9 de Julho, onde os meus pais se conheceram em 1960, mas nos últimos tempos eu tenho gostado muito de escrever, não só os 25 livros, não só roteiros dos filmes que eu dirigi, coproduzi, enfim. Eu gosto de escrever porque é uma maneira de me expressar, e hoje eu escrevo nos trânsitos maluco de São Paulo, eu dito, né, e escrevo, como eu já escrevi livros em 3 semanas, o livro do Neymar Pai, Neymar Júnior, eu escrevi em 3 semanas, o livro do centenário do Palmeiras, com mais de 500 páginas, com outros colegas, eu escrevi em 4 meses. Eu escrevo e falo muito rápido, né? E é um dom que eu desenvolvi, faço até alguns cursinhos, algumas oficinas de escrita, mas é como qualquer outra coisa, você tem que se desenvolver. Eu confesso que sou muito crítico, muito autocrítico, muito chato. E eu, na época que eu escrevi a coluna diária, na Folha da Tarde, até para o Lance em 2006, aí tem o blog diário praticamente desde 2006, eu sou muito exigente. Para, digamos, um texto por semana, eu acho que 5 vão, um tá legal e um tá muito bom. No máximo. Sei que melhorei e tal, sei que muita gente gosta de mim, até quem não é jornalista ou gosta de jornalismo esportivo me segue por outros textos que eu escrevo, os polêmicos ou não tal, e realmente eu tenho um estilo de escrita muito próprio, o que não significa dizer que bom, né? Eu sou muito romântico, eu sou muito chorão, eu sou piegas mesmo, né? Às vezes muito gongórico, faz um baita nariz de cera do tamanho do meu nariz, tipo Ibrahimovic e tal, mas eu gosto de tentar fazer algo diferente. E até um dos próximos livros mesmo vai ser um livro de crônicas, de uma coleção muito legal, e aí você vai ver que tem vários estilos, não só acho que eu me desenvolvi sim, mas tem vários tipos de escrita e eu tento fazer, algumas coisas com humor, repito, eu não sou um cara engraçado, mas costumo ser bem-humorado também escrevendo, e uma das minhas paixões é o humor, né? Então eu adoraria escrever um parágrafo como o Luiz Fernando Veríssimo, 3 linhas como o Gregório do Vivier, o Woody Allen tem coisas fantásticas no cinema e também em textos, enfim, eu adoro muito humor e estudo bastante, mas realmente para escrever você tem que primeiro saber ler e tentar passar a emoção que você tem para o papel, para o texto, para o celular onde eu escrevo. Aliás, eu só escrevo hoje no celular. O livro do Zico eu escrevi inteiro no celular, outro livro, a biografia que eu lancei do querido parceiro, o Fábio Melling, com o grande Luca Bop, também foi assim. Os outros 12 livros, a grande maioria, eu estou escrevendo também no celular, que me facilita muito. Outra grande familiaridade que eu tenho contigo, Mauro, também prefiro escrever no celular. Fiz toda uma dissertação de mestrado no celular. E porque é mais dinâmico, é mais rápido, a gente consegue concatenar as ideias com uma alta velocidade e depois faz no computador eventuais ajustes que forem necessários, dependendo do formato do texto, sem problema nenhum. E Mauro, que lembranças você tem de coberturas aqui do Rio Grande do Sul e dos nossos times? Lembranças maravilhosas, não só de coberturas do Rio Grande do Sul, todas as vezes que eu pude ir, sempre foram momentos muito gostosos, de férias, de viagens com amigos e tal. Passei um Réveillon aí de 88 para 89, muito gostoso em Porto Alegre. Então, tem coberturas maravilhosas, nunca vou esquecer 97, o primeiro jogo de brasileiro que eu fiz pela Band, com o cracaço Luciano do Vale, Grêmio e São Paulo no Olímpico, depois tinha aniversário do Falcão, dos meus maiores ídolos e virão dos maiores queridos colegas no ofício. A gente foi numa churrascaria com o pessoal da Band, da Globo, que o Falcão trabalhava lá, e ficamos lembro direitinho, até 5h15. Voltamos pro hotel, chegamos no hotel, 20 para 6, botei o despertador para 7 minutos, que eu tinha que acordar, porque ia pegar um avião fretado da TAM, tinha uma parceira com o Luciano do Vale da Band, então a gente foi até Araraquara, pousamos em Araraquara, e aí pegamos um carro e fomos até Matão para fazer um jogo da Série B entre Matonense e confesso não lembrar quem. Só sei então que era isso. Em Porto Alegre eu fiz um jogo 9h30 da noite, Grêmio e São Paulo, e às 11 da manhã em Matão, Série A2, segunda divisão do Paulista. Tem uma vez também fantástica, era no Beira-Rio, Inter, acho que Flamengo, e eu esqueci o agasalho e estava com o queridíssimo J. Júnior, todo encapotado, e eu só de camiseta, quase morri aquele dia. O pessoal passava mal de me ver porque eu estava tiritando de frio. Lembro antes também, em 95, eu já pelo Sport TV, já era uma figura mais ou menos conhecida. Eu estava pela Rádio Gazeta na final da Copa do Brasil de 95, 1-0 para o Corinthians contra o grande Grêmio multicampeão do Filipão, com o do Marcelinho Carioca. E a gente estava as rádios de São Paulo, bem atrás da torcida do Grêmio, ali nas últimas cadeiras ali. Aí o que eu fiz? Estava lá a Rádio Gazeta, eu botei a Rádio Gazeta tracinho no Santa Catarina, para não ter aquela pressão daquela briga com eixo, né?
do mal, Rio São Paulo e tal. E aí não teve problema, embora alguém olhou e falou, você é o cara do Sport TV, eu vi você hoje no sala de redação com o grande, saudoso professor Rui Osterman e tal, mas você fala normalmente bem do Grêmio, você é um cara equilibrado, beleza, aí passou. Mas eu nunca vou esquecer que o grande Cleide Oliveira, hoje na ESPN, então meu companheiro de Rádio Gazeta, narrando pela Rádio Gazeta lá de São Paulo, não de Santa Catarina, na hora do gol do Marcelinho, ele narrou um gol se afundando na cadeira, foi muito divertido. Tem outros grandes momentos, Brasil e Paraguai, o 2-0 de agosto de 2001, eliminatórias da Copa do Mundo, eu com o Luciano do Vale pela Band, lá, quando o Filipão escalou uma base mais gremista, com Marcelinho Paraíba, Coutinho e tal, uma vitória que encaminharia a classificação para depois dar no pênalti, enfim, tem tantos e tantos jogos maravilhosos, muitos jogos no Jacone também, Juventude, né? Sempre foi muito legal, cara. Sempre foi um prazerzaço de ofício trabalhar no Sul com amigos queridos e é uma das rádios, ou certamente o estado que eu mais dou entrevista. Pelo menos quase que a cada 15 dias para alguma das rádios do Sul eu falo e sempre com muito privilégio, com muito prazer, porque fazem um trabalho bárbaro as rádios gaúchas, a imprensa gaúcha como um todo. Que legal! Estamos tendo o privilégio de hoje você dar entrevista para nós aqui em Taquara do De Carrinho. E é uma aula. Estamos tendo uma aula contigo, grande bate-papo. E, Mauro, saindo um pouco do futebol, o que você faz nas horas vagas, se é que as tem? E nestes momentos, consegue se desligar das redes? De fato, faltam horas vagas, mas como eu já falei, é um prazer de ofício, cansativo mas eu gosto tanto do que eu faço que é muito legal. Eu desenvolvi a partir da pandemia um talento inato mesmo, porque a minha avó, Itália Roma, que não se perca pelo nome, pro lado de mãe, sabia fazer pizza maravilhosa, eu aprendi com o chefe Rafael e observando grandes pizzaiolos a fazer uma pizza muito boa, beleza? Agora mesmo estou indo lá para a Jovem Pan levar alguma das pizzas. Só não abri uma pizzaria por absoluta falta de tempo, embora tenha amigos e sócios para isso. Então hoje a pizza para mim é uma terapia, amo música, mas música eu escuto durante o trabalho, não diria nem que é um hobby, mas eu diria que o hobby é minha família. Dentro do possível eu fico com ela. Então o pessoal, quando o meu filho Gabriel Bertin estreou com a gente lá na X, ele falou, pô, esperto Gabriel, o único jeito dele ficar perto do pai é fazendo jornalismo e trabalhando com ele nas transmissões de futebol da X Sports. Mas o meu hobby realmente agora é fazer pizza e comer, né? E ouvir música, né? Além da própria loja de camisa retrô, que é uma paixão, mas eu digo que música já nem é hobby, até porque tem um pouco de trabalho, e fazer pizza daqui a pouco vai ser trabalho também, que é um privilégio fazer pizza, eu sempre quis fazer alguma coisa, não sei abrir porta de geladeira, mas Deus me deu o dom, eu também fui buscar informação para ser um bom pizzaiolo. Grande Mauro Bertin, que prazer ter tido você aqui no De Carrinho. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite, trocado essa ideia aqui com a gente, dado essa aula que você deu. Grande abraço, sucesso sempre e logo, logo voltaremos a conversar. Seguiremos acompanhando muito você e prestigiando estes grandes trabalhos que você desempenha. Até uma próxima. Muito obrigado, querido. Parabéns pelas perguntas, pelo programa, pelo podcast, pelo papo, pela simpatia, pela sabedoria. E até a próxima. Um grande abraço para todo mundo de Taquara, terra do grande mestre e maestro Oswaldo Brandão. Valeu, grande Mauro Bertin, comentarista esportivo, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.